Amados irmãos e irmãs, um bom dia, paz e bem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Vinde, Espírito Santo, renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, com teu fogo abrasador sobre a nossa mente, sobre nossos ouvidos, sobre nossa boca, sobre o nosso coração, para que nós possamos ouvir, entender, proclamar e guardar no nosso coração a santa palavra de Deus. A palavra está em Romanos 8, do 1 ao 11. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado seu próprio Filho como condição, semelhante àquela da humanidade pecadora. E por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito expiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizades contra Deus. Não se submetem nem poderiam submeter à lei de Deus. E os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças e justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivifica também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os que vivem segundo a carne expiram pelas coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito expiram pelas coisas do Espírito. Amados irmãos e irmãs, São Paulo, durante essa semana todinha, só falando sobre o pecado, sobre a carne, sobre a gente se voltar para Deus, sobre a gente se arrepender dos nossos pecados. Por que será que São Paulo, durante essa semana todinha, está falando sobre isso, sobre sempre a mesma coisa, nos mostrando o que é viver no pecado e o que é viver na graça? Ele é bem claro que aqueles que vivem no pecado estão fora da graça de Deus. Os que vivem segundo o pecado, vivem segundo a carne. E os que abandonam a carne, vivem segundo o Espírito de Deus. São Paulo está sendo bem radical aqui, pedindo para que nós, que estamos no pecado, possamos nos arrepender. Porque aquela pessoa que vive no pecado faz toda espécie de maldade e não vê que está fazendo errado. Eu conheci uma mulher em São Paulo, uma mãe de família,
Tem uma filha e um filho. E era uma ótima mãe. E se envolveu com a colega que queria levá-la para os bars, para as farras. Então ela começou a ir para os bars, para as farras. Acabou que o esposo começou a desconfiar dela. Nem sei se ela fez ou não, mas por conta da companhia dela, de estar indo para bar, não sei. Deus não me chama por testemunha se ela cometeu o pecado do adultério ou não. Só quem sabe da vida dela é Deus. Mas o que eu estou querendo lhe dizer para você é que o esposo começou a desconfiar dela. E ela, com tanto desgosto, pegou uma depressão e acabou se jogando de frente de um caminhão. Morreu, deixou 2 filhos. E aí, o que foi que ela fez da vida dela? Se envolvendo com pessoas que não são de Deus. Quando Deus pede, buscar as coisas do alto, busque pessoas que são de Deus, pessoas que te dão uma palavra que te leva a Deus, que te elevam, não pessoas que te machucam, que acabam com a tua vida. Amados irmãos e irmãs, se você é uma mulher casada, não saia, não aceite mensagem de homem nenhum em Facebook, nem solteiro, nem casado, não. Eu não quero amizade com um homem casado, nem em Facebook, nem em WhatsApp, nem nada. Só aceito solicitação de mulheres e de pessoas que eu conheço. Porque se a gente começar com amizade, eu já vi muitas mulheres se perderem por conta do Facebook, com amizade com homens e acaba se envolvendo, e começa com conversa vai, conversa vem, e começam se deixando contaminar pelo pecado da carne. Porém, nós que somos do Espírito Santo temos que saber o discernimento da palavra de Deus, de buscar apenas as coisas do alto. Usar a ferramenta que tem para o bem, para proclamar, para profetizar a palavra de Deus e não para buscar coisas mundanas. Não peque contra a sua carne, pois o teu corpo é o templo do Espírito Santo. E uma vez que é o templo do Espírito Santo tem que habitar em nós. E quando nós buscamos os prazeres carnais, nós nos afastamos do pecado. Nós nos afastamos da graça de Deus e ficamos no pecado, perdão. Quando nós buscamos as coisas do alto, nós nos afastamos do pecado e procuramos viver uma vida correta. Os que vivem segundo a carne expiram pelas coisas da carne. E os que vivem segundo o Espírito expiram pelas coisas do Espírito. Peça ao Espírito Santo que venha sobre você. Ore a oração do Espírito Santo. Todos os dias peças, vem Espírito Santo sobre mim, me dá tua graça. E eu sempre falo uma frasezinha, Maria, minha Virgem Mãe, me ajuda a ser fiel a teu Filho Jesus, que por mim morreu na cruz. Maria, minha Virgem Mãe, me ajuda a ser fiel a teu Filho Jesus, que por mim morreu na cruz. Envia, Senhor, teu Espírito Santo sobre mim, dá-me a capacidade do entendimento. Ore, gente, sempre, todo dia, toda hora. Vem as tribulações, vem. Os filhos magoa. A família magoa. Mas nós não podemos nos desviar por conta de picuinhas bestas. Deixa pra lá. Conversa com Deus, Senhor, ter isso de mim não quero. Eu só quero viver de acordo com o Espírito Santo de Deus. Essa palavra é muito linda. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós,
Então aquele que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do Espírito que mora em vós. Então, o Espírito de Deus vai nos vivificará, se nós nos arrependermos. Então, eu faço um apelo, se arrependa do seu pecado, busca a Deus. Porque, minha gente, às vezes nós pensamos que o fim dos tempos está longe, que a gente escuta todo mundo falar, os fins dos tempos vai vir. Pode ser que não venha nessa geração, mas se você for uma boa mãe e um bom pai, os seus filhos vão seguir o seu exemplo. E se você for um pai que comete adultério, que vive nos bar, que faz maldade, os seus filhos, quando casar, vão fazer a mesma coisa, e automaticamente os netos, bisnetos, tataranetos. E quando chegar a época do fim dos tempos, como vai ser para essas criaturas que não conhecem a Deus? O que eu falo para vocês é o seguinte, que se hoje nós estamos vivendo em estado de pecado mortal, a humanidade está morta no pecado, digamos assim, porque o mundo está igual Sodoma e Gomorra. É homem casando com uma mulher, casando com mulher, e é tudo natural, tudo naturalmente. Como se a palavra de Deus alguém tivesse arriscado toda a palavra de Deus. Não é assim que funciona. A palavra de Deus foi ontem e hoje vai ser sempre a mesma. Ninguém pode tirar nem um versículo, nem um capítulo. Se alguém quiser viver nesse estado de adultério, do pecado que você esteja, fique no seu pecado, mas não queira dizer que você vai para o céu. Se você se arrepender e viver na santidade, como os outros santos fizeram, você sim vai para o céu. Agora, se você continuar no seu pecado e ainda na ignorância de achar que vai se salvar, porque Deus é misericórdia, leia a Bíblia do começo ao fim e não um pedacinho de um versículo que lhe agrada. Entendeu? Deus vai levar só aqueles que vivem segundo a lei dele. Aqueles que vivem em pecado de morte vão morrer e vão para o inferno, sim. Pecado de morte, a desobediência dos 10 mandamentos. Se nós não nos arrependermos, nós vamos para o inferno, sim. Não adianta chorar, dizer, mas eu sou uma pessoa boa, eu ajudo, eu faço isso, faço aquilo, é uma pessoa maravilhosa. Não adianta. Se você está em pecado de morte, se você morrer sem se arrepender, sem confessar o seu pecado, você vai para o inferno. Não adianta você estar só pregando uma palavra light. Não. Jesus Cristo não veio aqui para isso. Jesus Cristo veio para pregar palavras duras de conversão. Se converta enquanto tem tempo. É assim a geração dos que buscam a face, ó Senhor Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e toda ela encerra, o mundo inteiro como os seres que o povoam, porque ele formou firme sobre os mares e sobre as águas mantém inabalável. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem não tem mãos puras e inocentes coração? Quem tem mãos puras e inocente coração é quem herda a habitação de Deus. Aqueles que não têm as mãos puras e não têm inocente coração não herdarão, não morarão na mansão do Senhor. Quem não dirige sua mente para o crime, sobre desta a bênção do Senhor. Se você não é criminoso, a bênção de Deus vem sobre você. E a recompensa de Deus e Salvador
É assim a geração dos que o procuram, o Deus de Israel, e buscam a face. Se você busca a face do Senhor, se você é reto, tem um reto coração justo, você herdará a justiça do Senhor. No evangelho de hoje, amados, Jesus vai falar assim: naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturado seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. E Jesus lhe disse: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, irei morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, irei morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até lá procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurar figos nesta figueira e nada encontro. Corta-o, porque esta é inutilizada, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar frutos, se não der, então tu o cortarás. Esta para nós é uma palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, aqui Jesus está falando para nós que nenhum pecado é maior que o outro. Tudo que você faz que é pecado, tanto faz um pecado como um pecadão. Tudo é pecado. E todos aqueles que pecarem será cortado e jogado fora. A figueira que não dá fruta é cortada e jogada no fogo. E qual é a figueira que não dá fruta? Aquela que não crê em Deus, que não proclama a palavra de Deus, que não fala de Deus para as outras pessoas. São essas pessoas que não dão frutos. E ele pede aqui para colocar um adubo, para dar uma ajeitada, uma podada naquela árvore, para que aquela árvore dê frutos. Então, Jesus mandou para nós, os padres, as pessoas que pregam a palavra de Deus, para ir podando o nosso coração, para ver se nós conseguimos dar frutos bons. E se mesmo assim, mesmo os padres falando, mesmo os grandes pregadores pedindo para nós nos arrependermos do nosso pecado, voltarmos para Deus, se mesmo assim nós não dermos fruto, nós seremos cortados e lançados no fogo. Vale a pena nós pensarmos um pouco sobre as palavras de Deus e tentar vivê-la o máximo que nós pudermos. Como eu já falei, se a gente cair nas tentações de um pecado, se arrependa, chore, volte para Deus, se confesse e se volte para o Senhor enquanto há tempo. Vou terminar por aqui, que Deus abençoe cada um. Um santo dia, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like e compartilhar para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Um cheirinho de Maria.